Hoje, em Rompendo o Silêncio, comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. Já vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um Rompendo o Silêncio e hoje um tema especial, mais que especial, Sandra. Um dia especial, não? Sim, nós vamos estar comemorando o Dia Internacional da Mulher, então temos um programa especial para esse dia, onde nós vamos estar recebendo aqui uma mulher que vai contar, uma historiadora que vai contar a história da mulher durante todos os anos. E também a gente vai ter uma dona de restaurante. Sim, que vai estar contando como é ser uma empreendedora de sucesso aqui num país estrangeiro. Ou seja, temos um programa com muita informação, muito conteúdo, então não saia daí. Nós vamos a uma primeira matéria e nós já voltamos. Ao longo dos anos, as mulheres não só provam ser o pilar fundamental das famílias, mas também deram uma grande contribuição à humanidade, contribuindo ativa e positivamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e artístico, entre incontáveis outras áreas. Entretanto, as mulheres vêm lutando há anos por sua opinião, trabalho, dedicação e esforços a serem levados em conta e, sobretudo, valorizados na sociedade. A batalha começa em 8 de março de 1908, quando um acontecimento marcante marcou a história do trabalho e da luta sindical em todo o mundo. Quando 129 mulheres morreram em um incêndio na fábrica de algodão em Nova York, após terem entrado em greve em seu local de trabalho. Elas estavam buscando uma redução da jornada de trabalho para 10 horas, bem como a igualdade de remuneração para os homens que faziam o mesmo trabalho que elas. Em resposta a essa iniciativa, a empresa ordenou que as portas do prédio fossem trancadas para que as mulheres desistissem e saíssem. Mas o resultado foi a morte das mulheres trabalhadoras dentro da fábrica. Desde então, as vozes das mulheres continuaram a ser ouvidas no mundo inteiro, para que seu trabalho fosse reconhecido e pago tanto quanto os dos homens. O movimento internacional de mulheres ajudou a tornar a comemoração um elemento unificador, reforçando o apoio aos direitos das mulheres e a participação nas esferas políticas, sociais, culturais e econômicas. Entretanto, o mundo fez progressos sem precedentes, mas nenhum país ainda alcança a igualdade de gênero. Como as Nações Unidas corretamente declararam em sua campanha de 2020, o recém-estudo do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas demonstra isso, refletindo como as normas sociais podem impedir a igualdade de gênero em áreas como política, trabalho e educação. A verdade é que, mesmo no século XXI, continuamos a ver casos marcados e de discriminação contra as mulheres. Mas a força da mulher transcende fronteiras culturais, econômicas, ideológicas e de qualquer outro tipo. Porque as mulheres unidas têm o poder de mudar o mundo. E há milhares ao redor do mundo que lutam para que suas vozes e seu trabalho sejam aceitos sem discriminação. E para nos introduzir nesse tema de hoje, nós temos conosco, através do Zoom, a Manuela Veras, que é mestranda em História Global com enfoque em História das Mulheres. Como vai, Manuela? Eu falei bem a sua especialização? Alô, tudo bem? Tô ótima. Tô bem feliz com o convite e muito feliz de poder conversar com vocês hoje. Seja bem-vinda ao Rompendo Silêncio. Seja bem-vinda. Aí vamos começar. Como que a história das mulheres começou? Você pode explicar um pouco? Posso. Bem, a história das mulheres como área, ela tem uma data, mas se a gente para pensar num contexto histórico, mulheres sempre fizeram parte da história. Elas sempre foram agentes ativos que transformaram as civilizações, procriaram, criaram a humanidade, fizeram um papel fundamental para que a gente continuasse elaborando a humanidade. Mas quando a gente fala de história das mulheres como campo acadêmico, ela tem início nos anos 60, na França, quando um grupo de pesquisadores questionou, essa narrativa da história que a gente sempre ouve, que a gente passa anos estudando, ela sempre é centrada nos feitos dos homens, em tudo aquilo que foi manifestado pelos homens. Então,
onde estão as mulheres na história? Por que elas são sempre coadjuvantes? A partir disso, Michelle Perrault e outras pesquisadoras francesas iniciaram a área de história das mulheres, que se espalhou pelo mundo inteiro e ainda no século XX chegou no Brasil. E, Manuela, quais eram os problemas que as mulheres enfrentavam, então, nessa época, antigamente? Quando a gente fala de século XX e sobre mulheres no século XX, a gente tem que pensar que esses problemas variavam muito de acordo com a raça, com a origem e com a classe dessas mulheres. Mas algumas questões, elas eram mais universais, elas afetavam mulheres ainda que de formas diferentes. Principalmente a falta de participação na vida política, a forma como mulheres estavam muito presas à área privada, então elas não poderiam trabalhar, e elas não tinham valorização pelo seu trabalho doméstico, e esse ideal falacioso que aparecia muito de que mulheres eram intelectualmente inferiores. Então, muitos homens que estavam nessa estrutura política falavam isso, e a partir disso tentavam justificar a ausência de mulheres em espaços de poder. Então, essa era uma grande questão que impactava todas as mulheres em períodos anteriores ao surgimento da história das mulheres. E exatamente quando que elas tiveram esse start, assim, de lutar pelos seus direitos? E como que elas começaram, como que elas deram início a essa luta? A gente pode colocar como marco inicial do movimento pelo direito das mulheres o final do século XIX e início do século XX, quando as mulheres começaram a se manifestar mais organizadamente. É claro que ao longo da história houve muita resistência às opressões que as mulheres sofriam, mas de maneira organizada, principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, e uma das principais demandas era o direito ao voto das mulheres. Então, esse direito ao voto e o direito ao trabalhar fora. E entre todas essas lutas, quais foram as primeiras conquistas das mulheres? O voto foi uma das primeiras conquistas importantes, e não apenas por ser algo relevante para que a gente consiga exercer os nossos direitos, mas também porque aconteceu de forma muito frequente ao longo do mundo. Então, quando um país começou a legalizar o sufrágio feminino, outros países começaram a ter as mesmas iniciativas. O Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países a legalizar o voto das mulheres, ainda em 1932. Então, acho que essa é a primeira conquista relevante que a gente tem que pensar sobre no 8 de março. E como que surgiu o Dia Internacional das Mulheres, que nós estamos comemorando agora esse mês, né? Então, como que surgiu esse dia? Olha, tem muitas histórias, algumas verdadeiras, outras não, sobre como que surgiu esse dia. Mas acho que a que mais é plenamente aceita no ambiente acadêmico é relacionada a um incêndio que aconteceu em 1911, salvo engano, numa fábrica em que a maioria das pessoas que morreram eram mulheres. E essas mulheres, elas não tinham seus direitos garantidos, elas buscavam também uma equidade salarial, então o salário das mulheres era muito inferior. E quando aconteceu isso, foi um marco para que as pessoas parassem e começassem a perceber quais eram os lugares que eram direcionados às mulheres no mercado de trabalho. Além disso, em 1917, na Rússia, houve uma grande manifestação de operárias que buscavam mais direitos nos seus trabalhos. Então, tanto na Europa como na Ásia, em outros lugares, já começou a ter uma mobilização ali perto do início do século XX para que mulheres se organizassem politicamente. E quão importante, Manuela, é esse dia tanto para a sociedade, tanto antigamente, quando esse dia foi criado, né, como hoje em dia, atualmente, em que as mulheres já conseguiram conquistar alguns direitos e tudo. Quão importante é ter esse dia instituído, o Dia Internacional da Mulher? Bem, antigamente, claro, o Dia Internacional das Mulheres era importante para que a gente tivesse uma data no calendário para se pensar as condições que eram oferecidas às mulheres nas nossas sociedades. Então, 8 de março é um dia, ainda é um dia de muita reflexão, de se pensar sobre os espaços que essas mulheres ocupam, sobre como elas são silenciadas em alguns lugares, apesar dos avanços, todas essas questões que contemplam o universo feminino e os direitos femininos. E acho que atualmente, além disso tudo, ainda é um dia da gente celebrar as mulheres que vieram antes da gente e que garantiram que a gente tivesse direitos mais elaborados para as mulheres, não apenas direitos que eram migalhas, né? Direitos que eram pensados em pequenos contextos, mas direitos mais universais e que atingissem todas as mulheres. E hoje em dia, quais são os problemas que as mulheres enfrentam? Bom, são muitos enfrentamentos ainda, né? Eu acho que muitas conquistas aconteceram, mas ainda assim existem muitas problemáticas e muitos pontos que a gente precisa avançar.
Acredito que o silenciamento permanece sendo um ponto muito importante, porque apesar das mulheres conseguirem estar em mais espaços, elas ainda não têm suas vozes ouvidas de maneira ampla. Claro, a falta de remuneração e de valorização, principalmente das atividades domésticas, ainda é muito frequente. Então, é um ponto muito importante quando a gente pensa em direitos das mulheres, ter direito ao descanso, ao lazer, à vida pública. E acho que tem muitos capítulos da nossa história que precisam ser ainda melhorados, né? Não apenas na política, não apenas na academia, mas também na esfera privada. E também, qual é a diferença do tempo, assim, do tempo antigo do tempo de hoje, que você vê que é mudado? Na dificuldade, Na né? dificuldade de tudo isso. Olha, são muitas diferenças. Acho que quando a gente olha para o passado e olha para o presente, a gente vê que existem mais instituições e medidas institucionais de proteção às mulheres. A violência contra a mulher, relacionando com a última pergunta, também é um ponto muito frequente de debate dentro dos movimentos pela emancipação feminina, que atualmente tem algumas medidas que visam essa proteção à mulher, mas ainda assim essa violência permanece acontecendo. Então, eu acredito que as grandes diferenças, elas estão relacionadas ao fato que antes as mulheres, elas não eram vistas como cidadãs, elas não eram vistas como dignas de direito. E agora, apesar de tudo que a gente ainda precisa andar e melhorar, eu vejo que nós estamos caminhando, estamos conseguindo chegar em algum lugar e conseguindo ser vistas, nossas demandas sendo ouvidas também. E você, como historiadora, você poderia também falar um pouquinho sobre a diferença que existe, porque eu creio que aqui no Ocidente nós vemos que as mulheres têm conquistado mais o seu espaço, os seus direitos, e não é assim em outras partes do mundo, não é, Manuela? As demandas das mulheres também variam de acordo com lugares que elas estão no mundo. Quando a gente fala de movimento sufragista e desse movimento que surgia buscando voto ali no século XX, início do século XX, a gente fala muito numa perspectiva ocidental. Mas se a gente olha para o Oriente, tudo o que acontecia, a gente vê um Oriente que ainda era vítima de imperialismo, de colonialismo. Então, a demanda para além do voto dessas mulheres era também a demanda pelo fim do imperialismo. E da mesma forma que no Ocidente nós tivemos algumas conquistas bem específicas, outras mais universais, o Oriente também caminha de uma forma diferente, que varia de acordo com a sua cultura. Então, é claro, depende do país, depende de muita coisa. A gente vê mais mulheres ocupando lugares públicos aqui, mas também vê que existem algumas organizações lá que estão visando combater opressões. E acho que uma grande diferença também é que quando a gente fala de Ocidente, por mais que existam muitas violências, muitas questões serem debatidas, a perspectiva feminina já está um pouco mais institucionalizada. Então, a gente vê mais lei de proteção à mulher, enquanto em alguns outros lugares não é tão frequente. Muito obrigada pela sua participação, Manuela. Eu sei que foi de grande ajuda para entendermos um pouquinho a história da luta da mulher e a gente gostaria que você deixasse suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. Eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, porque enquanto uma pessoa que estuda a história das mulheres, eu penso que é fundamental mais mulheres conhecerem e irem atrás de saber o que significa a história das mulheres e buscar conhecer mulheres para além daquelas grandes figuras, que a gente sabe que existem figuras famosas, mas também valorizar as mulheres do cotidiano que ajudam a escrever essa história. Então, vão atrás de conhecer a história das mulheres, que é fundamental. Muito obrigada, Manuela, pela sua participação. Muito obrigada. E agora a gente vai assistir uma matéria e já voltamos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Um tempo para lembrar a luta pela igualdade de gênero. Embora ao longo dos anos as mulheres tenham conquistado direitos e liberdades, ainda há um longo caminho a percorrer. Hoje é um dia para condenar o sexismo e exigir que todos nós tenhamos os mesmos direitos e liberdades. Mas você sabe qual é a verdadeira origem do Dia Internacional da Mulher? A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou em 1972 que 1975 seria o Ano Internacional da Mulher. Isto foi em reconhecimento aos 25 anos de trabalho da Comissão sobre os Status da Mulher. Uma comissão que lutou para eliminar a discriminação contra a mulher em 1967. Além disso, as Nações Unidas incluíram a plena integração da mulher nos objetivos da segunda década. Em 8 de março de 1875, centenas de mulheres trabalhadoras de uma fábrica têxtil de Nova York marcharam nas ruas contra os baixos salários.
menos da metade do que era pago aos homens. Esse dia terminou com a vida de 120 mulheres devido às acusações brutais da polícia. Isso levou as trabalhadoras a fundar o primeiro sindicato feminino, mas foi em 1909 que a Segunda Conferência Internacional Socialista da Mulher em Copenhague designou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. O objetivo era claro, para promover a igualdade de direitos. Nesse dia, em particular, foi o Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos, organizado por mulheres de um partido socialista que reuniu mais de 15 mil mulheres em uma marcha pela cidade de Nova York, exigindo horários de trabalho mais curtos, melhores salários e o direito de voto. Com a data já fixada em 1911, foi comemorado o primeiro Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Dias depois, em 25 de março, um incêndio em Nova York matou 140 mulheres enquanto trabalhavam. Isto levou a um aumento da pressão social para mudar a legislação exigente naquela época para condições mais igualitárias. A partir de 1920, o slogan mudou. Com a celebração do centenário, em 8 de março de 2011, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data se tornou mais importante. E para finalizar esse tema tão importante no dia de hoje, nós temos conosco a Adriana, que ela é dona de um negócio aqui no Canadá. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E Adriana, eu gostaria de começar perguntando um pouco da sua história. Como que você chegou no Canadá? Então, nós chegamos no Canadá, meu esposo e eu, viemos visitar o nosso filho. Ele estava aqui já há uns 3 anos, constituiu família, esposa, filha, e nós viemos visitá-lo. E na hora de ir embora, nós recebemos um direcionamento de Deus que era para a gente permanecer. Foi muito difícil entender tudo isso, mas o tempo explica, né? É verdade, deixar toda a sua história lá no Brasil, né, para encarar um novo desafio. Exatamente. E como que foi a ideia de você criar um negócio aqui no Canadá? Então, tudo parte de uma necessidade, né? Uhum. E a necessidade primordial, família. Uhum. Então, o primeiro passo foi quando nós chegamos e nosso filho estava com muita saudade da comida de mãe, com a comida de casa, tempero brasileiro. E aí nós começamos a buscar os ingredientes, né, para poder preparar algo que trouxesse de volta todas as memórias dele de casa. E aí nós começamos a produzir a comida em casa para matar a saudade dele, também inserir um pouco da nossa cultura brasileira para a nossa nora, que é canadense. E ela se apaixonou, aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer feijão, aprendeu um monte de coisas comigo. Uhum. E foi assim, tudo começou e aí eu continuei cozinhando para a família toda, a gente ficou junto durante uns 2 anos, depois ele mudou de casa e aí a gente se separou, mas aí ela levou com ela todos os ensinos e agora ela já cozinha para ele. Já viu, foi muito bom, ainda. Verdade. E para criar um negócio aqui no Canadá, como é que foi o processo? Então, como eu já estava um pouquinho mais familiarizada com os ingredientes e tudo, eu continuei produzindo para a família e aí eu estava no grupo dos brasileiros, uma mãezinha grávida botou no grupo que ela estava com saudade da comida de casa. Eu quero comer comida brasileira, gente, pelo amor de Deus, alguém sabe fazer e tal. Eu falei, bem, eu estou fazendo para minha família, não custa nada eu atendê-la. Uhum. E a princípio foi só uma questão de ajudar uma pessoa, não tinha nenhum cunho profissional, nenhuma visão de negócio, né? Até porque a gente estava ali meio que a passeio ainda. Uhum. E aí ela gostou muito e botou no grupo que eu tinha servido a ela e aquela coisa toda, e isso aí virou uma febre. E todo mundo ficou satisfeito e todo mundo começou a nos buscar, nos procurar diante disso. Foi assim que tudo começou. Ou seja, da necessidade de ajudar uma pessoa. Exatamente. Deus deu a direção de você abrir o seu negócio. Exatamente. E você enfrentou muitas dificuldades para abrir mesmo, assim, para oficializar? Não, agora eu tenho um negócio. Você enfrentou muitas dificuldades? Então,
Muitas dificuldades, mas assim, o primeiro passo para poder a gente startar tudo isso, mesmo assim, que virou profissional, foi com a pandemia, né? A pandemia estourou, a gente chegou aqui há menos de 2 meses, a pandemia estourou e aí nós começamos a perceber que a crise estava nos gerando uma oportunidade. Tinha muitas pessoas que estavam recém-chegados do Brasil, que às vezes não estavam ainda familiarizados com o idioma e que eles precisavam ficar em quarentena, em hotéis, nas casas, e eles não sabiam nem por onde começar a pedir comida, não sabiam o que comer, ficavam perdidos. E aí, como nós já estávamos atendendo já de forma um pouco mais profissional, né? Nós começamos a ser procurados por esses brasileiros. E aí começamos a servir. E isso foi 2020 todinho, atendendo todo mundo que estava ali no período de quarentena, nos hotéis, em casa. E as dificuldades que assim, a gente enfrentou mais no início, primeiramente foi a busca pelos ingredientes. Né? Porque a gente sabe que aqui no Canadá é diferente do Brasil. Você entra no supermercado, você encontra tudo que você precisa. Aqui não, aqui às vezes a gente tem que visitar 4, 5 supermercados para poder conseguir montar um prato. O idioma foi um grande obstáculo para mim, porque eu não conhecia, não sabia que arroz era rice, que feijão era beans, eu não sabia, chicken, fish, e daí, então tudo isso foi uma descoberta, encontrar os itens dentro do próprio supermercado, né? Aí a gente começa a estocar a comida, daqui a pouco você vai lá no supermercado, naquele supermercado não tem mais o mesmo ingrediente, você tem que buscar em outro. A dificuldade com relação a você atender o paladar do brasileiro, porque o nosso país, ele tem acho que 27 estados, né? Cada sua região tem um tipo de paladar, e é muito engraçado você produzir uma comida que você vai ter que atender desde o carioca, o paulista, o nordestino, o paraense. Que aqui é uma mistura, né? Os brasileiros e isso para mim tem sido fantástico, porque é uma descoberta a cada dia, né? Como a Brazilian Food, ela nasceu no coração de uma mãe é a pessoa que não mede esforço. Para satisfazer o filho. Então, todas as vezes que os clientes pedem algo diferente, a gente está sempre disposto a inovar, a buscar novos temperos, a buscar novos pratos. Outra dificuldade que a gente passa também é com relação à logística e à entrega. Né? O Canadá é um país muito grande e as distâncias elas são continentais. A temperatura é um obstáculo também, porque como que você serve uma comida quente a quase 2 horas do ponto de extração dela, com a qualidade como se tivesse saído do forno. Então esses são os nossos desafios diários. O snow, no Natal, por exemplo, 23 de dezembro, a gente estava com muitos pedidos, ceia de Natal, os clientes esperando com visita, com família em casa, e o Canadá enfrentando uma tempestade de neve. E eu com o carro lotado de comida, com cooler, os clientes esperando, já tinham pago os pedidos, e eu falei, agora as highways todas fechadas. Mas como quem abriu esse negócio foi o próprio Deus, ele se responsabiliza, né? Eu falei, Senhor, vai na nossa frente. E a gente conseguiu entregar todo mundo ficou satisfeito. E isso faz com que a nossa empresa ela gere credibilidade, porque a nossa empresa ela está comprometida com o cliente. Nós não estamos dispostos a dar comida, não, porque matar a fome, você mata a fome até com uma rosquinha. É verdade. Né? Com café, com leite, com copo. Nós estamos dispostos a satisfazer a necessidade do cliente em todos os sentidos. Não, e a gente imagina que agora você deve ter muita ajuda, não? Você começou pequeno, mas hoje em dia, para poder, assim, 2 horas, ter bastantes ordens, já deve ter muita pessoa que está ajudando. Sim, com relação à ajuda, eu acho assim, muito importante, porque sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Verdade. Então a gente tem muitos amigos, a gente fez bastante conexões, bastante alianças com pessoas extraordinárias brasileiras que estavam aqui há muito tempo, amigas que me deram dicas de produtos para consumir, de produtos para inserir na comida. A gente tem restaurantes
restaurantes não, desculpa, mercados que fornecem produtos brasileiros. Então, esse nos ajuda também porque quando nós vamos inserir algum item no prato, para você tentar aproximar do paladar do brasileiro, é interessante que você tenha ingredientes que compõem a comida exatamente brasileira. Então, a farofa e outros itens, mais a batata palha, a gente busca esses itens. E é isso, nós contamos com a ajuda de amigos para poder fazer isso, né? Principalmente no quesito licença. O Canadá, ele tem uma política muito severa na questão da segurança alimentar. Então, ele exige que você seja licenciado para você trabalhar com a produção de comida. E aí nós tivemos que tirar a nossa licença, e eu contei com a ajuda de amigos, mas a nossa principal, assim, meu principal amigo mesmo, são os nossos próprios clientes, que de vez em quando pede um prato diferente. Eu falei, gente, esse prato eu nunca fiz, você faz isso assim, assim? Não faço não, eu faço. E eu vou buscar aprender, e busco lá nos meus antepassados com receitas de vó, de mãe, e a gente consegue alcançar. E os próprios feedbacks, né? Como a gente tem clientes de várias regiões do Brasil, então, por exemplo, um exemplo foi a feijoada. A gente tinha uma lista de acompanhamentos da feijoada, e um dia o cliente ligou e falou, como que você me serve uma feijoada sem torresmo? Aí eu falei, mas torresmo? Eu nunca vi torresmo em feijoada. Eu já vi torresmo em feijão tropeiro. No feijão tropeiro. Por quê? Porque eu sou do Espírito Santo, a gente não come torresmo na feijoada. Aí eu perguntei para uma amiga, ela falou, Adriana, mas é porque os paulistas, eles comem. Eu falei, os paulistas comem, então todo mundo vai comer torresmo na feijoada. Aí nós passamos a comprar o torresmo e a gente a gente coloca no container onde a gente serve a farofa de de ovo com bacon, a couve na manteiga e o arroz, e aí a gente salteia ali os torresmos, e aquilo dali é a cereja do bolo, né? E eles amam. Então eu vejo que esse é o seu diferencial, né? Porque por você agradar os seus clientes, eu acho que esse boca a boca, essa propaganda, que um vai passando para o outro. Exatamente. Não, o que a gente pede ela faz, e faz com capricho. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? Exatamente. A proposta é exatamente essa, né? É você satisfazer o cliente. A diferença está nisso, é quando você está preocupado com a necessidade do outro, você não está preocupado só em fazer dinheiro. Quando eu comecei a perceber que a Brazilian Food estava realmente criando uma cara de um business, eu falei, se for para produzir comida, eu quero ser a melhor. Eu até estava comentando com uma amiga, eu falei, gente, você fala palha de aço no Brasil é Bombril, sabão em pó é Omo, refrigerante é Coca-Cola, e aqui comida vai ser Brazilian Food. Ai, bacana. E como assim é um dia a dia normal para você? Porque assim, a mulher, ela balança muita coisa na vida. Você falou que tem família, então você tem filho, tem esposo, tem um negócio. E nesse dia tão importante, como você pode falar para as mulheres que a gente pode ter tudo isso, mas com balanço e ser feliz? Eu acho que nenhum sucesso na vida, ele compensa o fracasso da família. Então, a família é prioridade sempre, em todos os sentidos. Como a Brazilian Food é uma empresa voltada para o foco de alimentação, e a alimentação está conectada com família, eu digo que é a tampa e a panela. A gente procura otimizar o máximo que a gente pode o nosso tempo, para que a gente não seja consumido pelo business e acabe deixando algumas coisas de lado. Eu acho que tudo é feito com decência, com ordem, com administração, e isso, o próprio dia a dia, os próprios desafios, vai fazendo com que você crie estratégias e mecanismos de forma que você consiga dar conta do trabalho sem ter que abrir mão de outras coisas que sejam tão importantes, como um tempo de qualidade com a família, como um tempo para você servir a Deus, que nós somos cristãos e nós amamos o Senhor e amamos servir pessoas também,
Uma outra coisa do nosso business também é isso, a gente também encontra amigos que às vezes estão chegando e que estão chegando na igreja ou que estão chegando na comunidade e que às vezes não tem muito recurso financeiro para poder comprar a comida pelo preço que está ali no menu. A gente oferece desconto, quando está muito próximo a gente acaba doando. E eu acho que a lei da semeadura ela é maravilhosa, né? Ela vai, tudo que você vai e volta, 100 por 1. Eu acho que esse é o grande segredo da Brazilian Food, que Deus está nesse negócio, porque nós decidimos fazer o melhor. Então, quando eu vou para a cozinha, eu falo, Senhor, eu vou fazer isso aqui como se eu estivesse fazendo para o Senhor. É o Senhor que vai comer na minha mesa hoje. Então, eu estou preparando os ingredientes e sempre pedindo a Deus uma bênção nesse sentido. Nós tivemos algumas experiências com clientes que estavam doentes e logo em seguida já nos mandaram as mensagens: menina, só acabei de comer sua comida, eu estou bem melhor, meu mal-estar já passou, já estou recuperada, já me sinto forte. Eu falei, gente, não é o arroz e o feijão, não é o alho, não é, isso aí é outra coisa, porque a gente coloca Deus em cima de tudo. O maior desafio que nós temos enfrentado enquanto empreendedores nesse business é o desafio de encarar um dia de cada vez, né? Todo business ele tem o seu tempo de flutuação, né? Tem seus dias bons e tem os seus dias maus. Os dias bons a gente vibra, os dias maus a gente tem que entender que ele não é o nosso destino, ele é o nosso lugar de passagem, né? E eu recebi muitos pedidos de clientes, principalmente aqui em Toronto, e eles diziam assim: por favor, não para de trabalhar, não deixa de vender, não. E aí eu ficava pensando, gente, por que todo mundo fica me perguntando isso? Aí um dia eu perguntei à cliente, ela falou, porque tem muita gente que começa aqui e para. Aí eu falei, sim, aí eu entendi que esse tempo de flutuação, se você não tiver um direcionamento de Deus, se você não tiver foco, se você não estiver preocupado e comprometido com aquilo que você realmente se propôs a fazer, os desafios que vêm, ao invés de servir de trampolim, eles servem de medo, de paralisação, de tropeço. Então, uma coisa que principalmente eu já coloquei em mente, os dias ruins, eles servirão para eu me reinventar, eles servirão de um step para que eu consiga aperfeiçoar ainda mais, não de um sistema de medo, um mecanismo de medo que venha nos paralisar. E é por isso que a gente está avançando. A gente começou em Cambridge, depois começamos a atender Kitchener, Waterloo, aí fomos para London, Guelph. Eu sei que a gente atende quase umas 15 cidades. Uau, bacana. E é muito importante você estar aqui no dia de hoje, Adriana, porque nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher e você nos está mostrando que é um exemplo de mulher que consegue ser empreendedora, mas sem deixar o outro lado à parte, né? Sem deixar a família de lado, sem deixar os filhos, sem deixar a sua parte espiritual de lado, porque você falou que gosta, né, você se empenha em servir a Deus, mesmo com tantas responsabilidades. Sim. E a gente gostaria de te agradecer de ter você aqui com a gente hoje, né, Sandra? É isso, muito obrigada. E se você quiser dar informação agora do restaurante... Se tem um site, um Instagram, para que as pessoas possam acessar. Sim, nós temos 2 ferramentas, temos 3 ferramentas, mas eu acho 2 delas extremamente eficientes. A primeira é o nosso Instagram, que é o @BrazilianFood_by_Adriana. Lá nós temos o nosso menu, temos os preços, temos os nossos stories com as nossas rotas, que aí o cliente fica antenado qual é o dia que a gente já vai atender qual cidade, porque devido à demanda crescente, nós tivemos que setorizar as regiões, então a gente atende um dia London, outro dia Kitchener, outro dia a gente atende Toronto e assim sucessivamente, e todos os dias a gente coloca essas rotas ali no nosso Instagram. No nosso Instagram a gente também coloca os nossos feedbacks, os reviews dos clientes, a gente tira foto dos pratos e coloca a composição do prato para o cliente saber o que vai na feijoada, o que vai no tropeiro. Da mesma forma, o nosso WhatsApp, ele é um WhatsApp Business e no status dele tem as fotos, tem preço e a composição de cada produto. E fora isso, nós temos centenas, né, de grupos de brasileiros, tanto no WhatsApp
quanto no Facebook, e está tudo ali o tempo todo. Né? A gente está sempre gerando conteúdo para que toda a comunidade tome conhecimento, não só quem já está aqui, mas como quem está chegando, porque quem está chegando fica meio perdido. Eu cheguei, fiquei perdida. Então, ali o grupo dos brasileiros, os próprios brasileiros criam esses grupos e eles servem de uma ferramenta de conexão, e aí as pessoas ficam sabendo do serviço um do outro. Então os nossos empreendedores, eles acabam se autoajudando, né? Se unindo. E é muito bacana, se unindo, e através disso a gente vai sendo divulgado. É um trabalho de formiguinha, né? Dizem que quem cresce grande é monstro, né? A gente tem que começar pequenininho, step by step, e a gente vai seguindo sem deixar o medo e os obstáculos nos paralisarem. Muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando do nosso negócio nesse dia tão importante para as mulheres, né? É verdade. Você gostaria de deixar um recado para as mulheres no dia de hoje? Não só para as mulheres, mas para os brasileiros em si. Eu sou formada em administração bacharel em administração de empresa, e eu percebi ao longo da minha jornada no Brasil, eu trabalhei durante muito tempo em órgãos governamentais, e eu sempre gostei muito da área administrativa, mas eu percebi que o meu diploma, o meu canudo, ele não me formou para ser empreendedora, ele me formou para ser gerente, presidente, coordenador, supervisor, menos uma visão macro de empreendedorismo. E o que eu quero deixar para as mulheres e para os brasileiros que estão chegando: não tenha medo dos obstáculos. Eles vão vir, mas eles servirão de step para crescer. Os obstáculos, eles são steps para a gente crescer. Se a gente começar a perceber isso, nada para a gente. Então, a Brazilian Food, ela nasceu pequenininha de uma necessidade familiar, ela se tornou uma empresa profissional, e a tendência nossa é só crescer, e a nossa missão é atender os nossos clientes da melhor forma possível, dentro das necessidades dele, e o nosso desejo, a visão é chegar a ser referência em alimentação brasileira aqui, não só para os brasileiros, mas para os canadenses. A gente tem clientes canadenses. Gostam, não? Eles gostam. E eles gostam da comida brasileira. Esses dias eu recebi um feedback de uma canadense, a comida é muito boa. Tá parecendo meu português. Eu tenho 2 netinhas, ela fala: vovó, sua comida é muito boa. Obrigada, mais uma vez, Adriana. Eu que agradeço, gente. Obrigada. E agora a gente vai para o nosso testemunho e a gente já volta. Eu acho que o que eu mais queria era saber o que era felicidade. Eu não sabia. Porque eu tinha uma rede social que as meninas, elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo. Mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Eu queria saber o que era ser feliz, e eu não tinha aquilo. Eu comecei nessa carreira, comecei a trabalhar para algumas marcas, e nisso eu comecei a me envolver em um meio um pouco pesado, porque as pessoas vivem muito de aparência. E o interior, assim, ele não conta tanto, é mais o exterior. Eu queria ser notada, eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, né? Mas no meio que eu andava, não era legal você falar sobre isso. As pessoas não falam sobre fé, não falam sobre Jesus, não falam sobre Deus, elas falam sobre aquelas coisas mais superficiais, né? As coisas mais externas. Então é ter aquilo, comprar isso, fazer tal viagem, ter tal amizade, ter tal trabalho. Então eu mergulhei de cabeça nisso. Então era aquela vida de aparência, né? Eu lembro, porque eu tinha uma rede social, que as meninas, elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo. Mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Porque nada do que eu tive, nada do que eu fiz foi capaz de preencher qualquer vazio. Eu comecei a beber, né? Então eu também bebia muito.
Tinha momentos que eu via que eu não tinha o controle. Eu já até cheguei a experimentar alguns tipos de drogas mais leves, né? Tudo que eu tentava fazer, preencher, com essa vida de aparência, com essas conquistas que eu tinha no trabalho, nada disso me preenchia. Eu reconheci, eu notei a depressão em mim. A minha dor, ela foi da alma, ela foi algo muito profundo que aparentemente talvez você não reconhecesse em mim esse vazio. Eu conseguia disfarçar muito bem. E eu acho que esse é o sofrimento que mais mata, porque é aquele que às vezes nem as pessoas do seu lado veem. Teve um momento, numa noite, que eu me senti muito mal. E foi aonde o sentimento de morte veio muito forte pra mim. Fui até a cozinha, eu peguei uma faca e eu queria acabar com a minha vida. Porque, é igual eu falei, é uma coisa muito profunda. Então, nesse dia, eu tive vontade de morrer. Mas eu não tive coragem de me matar. E depois dessa situação, eu fui buscar ajuda médica. E realmente o médico viu que eu tinha depressão. Ele me deu esse diagnóstico depressivo. E nisso eu comecei a tomar medicamentos. Eu pensei, eu acho que eu preciso entrar em um relacionamento. Talvez estar com alguém vai suprir esse vazio que eu tenho. E fui. Conheci o meu atual marido e foi pior do que eu imaginei. Nós fomos morar juntos, a gente teve um relacionamento conturbado, porque a gente pulou a fase do casamento, né? Então já foi com algo mal resolvido. E eu via que, sabe quando você para e pensa, tipo, poxa, será que nada dá certo? Será que eu vou conseguir um dia ser feliz? Será que isso vai acontecer na minha vida? Eu cheguei na igreja com tantos problemas para resolver, sentimental, problema financeiro, enfim, né, o problema da depressão. E quando eu cheguei, eu sabia que só Deus, Ele poderia me ajudar. Eu fui despertando, eu fui abandonando comportamentos que eu tinha, desejos, gostos. Eu fui abrindo mão de muita coisa que eu via que não me fazia bem e que me afastava de Deus, né? E eu fui liberta, eu fui curada da depressão, que dizem por aí que não tem cura, mas eu fui curada. E eu vi o poder de Deus ali na minha vida, né? Mas eu sabia que algo me faltava. Que Deus, Ele tinha me capacitado para resolver muitas questões ali da minha vida. Me deu sabedoria para ter um casamento diferente, né? Mas algo me faltava. E foi quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção quando era falado do Espírito Santo. Eu vi que era aquilo que eu precisava. Eu não me achava digna. Eu olhava para mim e falava assim, mas algo despertou em mim e eu queria aquilo. Eu fui atrás, eu me alimentava mais da palavra, eu tinha mais interesse em saber sobre o Espírito Santo. O meu foco já não era mais material, não era casamento, não era profissional. O meu foco já era o Espírito Santo. E foi quando chegou uma campanha do jejum de Daniel. E eu falei, a minha chance de conhecer aquilo que eu vejo que as pessoas conhecem, que é o Espírito Santo, e eu não conheço. Eu quero esse Espírito Santo dentro de mim, eu quero o próprio Deus dentro de mim. E em determinado momento do jejum, eu achei que ainda não estava dando o meu máximo. E nos últimos dias, eu decidi intensificar a minha busca. Eu realmente estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E foi num domingo de manhã,
Antes disso, na semana, né, eu tinha preparado uma roupa, comprei uma roupa nova e eu comprei uma aliança, porque eu queria me casar com Deus. Eu fui até mesmo vestida, né, como para um dia muito especial. Eu queria me casar com Deus. Eu fui decidida aquilo. Eu queria sair dali casada com Deus. Eu queria sair dali com aquele espírito dentro de mim, o próprio Deus dentro de mim. E naquele dia de manhã, que era o que eu nunca imaginava na minha vida, o próprio Deus, ele entrou em mim. É uma experiência, eu criei naquilo. Eu não fui levada por sentimentos, eu não quis sentir Deus. Eu queria certeza de ter Deus dentro de mim, porque eu tinha sido uma pessoa muito emotiva por muitos anos, muito sentimentalista, então eu não queria sentimentos, eu queria certeza. Eu queria uma convicção de que Deus estava comigo, e naquele dia foi onde aconteceu. E daquele dia, o exterior ele até continuou o mesmo, mas o interior ele não era o mesmo. Por dentro, eu era uma nova pessoa. Ali eu nasci de novo. Ali nasceu uma nova Bárbara. Ali tudo de ruim que eu tinha vivido ficou no passado. Eu fui transformada em uma nova pessoa naquele momento. Ali eu mudei. E ao decorrer do tempo, tudo que eu tinha mudado por dentro foi refletido do lado de fora. Hoje a Bárbara é uma pessoa realizada. Hoje a Bárbara é uma pessoa que tem força. Eu sei o espírito que habita em mim. Quando a gente entende isso, a gente para de temer as situações, né? Então, a importância do Espírito Santo para mim é porque ele preencheu tudo aquilo que eu não encontrei no mundo, que eu busquei em todas as partes possíveis, mas que só ele pôde completar. Então, uma pessoa que tomava medicamento não toma mais, eu já durmo tranquila. Hoje eu tenho um casamento feliz, realizado. Hoje meu marido é um homem de Deus. Hoje eu tenho coragem de falar que alguém pode me oferecer o que for. Para trocar o Espírito Santo eu não troco, porque eu sei da onde ele me tirou, da onde ele me resgatou. E o que ele fez por mim, não há ninguém nesse mundo que possa fazer. Ele me deu vida. Talvez você, minha amiga, que está vendo agora esse programa, não é por acaso. Talvez você está passando a mesma situação que a Bárbara. Talvez você aparentemente tem tudo, aparentemente você está sendo uma influência para outras pessoas como ela estava sendo, mas como ela falou, a realidade as pessoas não sabiam. Ela vivia essa vida triste, vazia, cheia de depressão. Ela queria sair daquela situação, mas ela não sabia como, ela não sabia o caminho. E ela mostrava outra pessoa que ela não era. Mas depois que ela tomou a decisão de realmente buscar a Deus, conhecer a Deus, arrumar o interior dela, no caso. Sim, verdade. Não, e hoje, como nós estamos falando nesse programa sobre o Dia Internacional da Mulher, né, sobre os direitos das mulheres, as mulheres hoje em dia vivem muito em busca dos seus direitos, e eu gostaria até de falar sobre uma mulher proeminente da Bíblia, uma mulher, né, Sandra, que ela foi um exemplo foi deixada como exemplo para nós, que é Esther. Esther, ela era órfã, ela foi para uma terra estrangeira, onde ela não conhecia ninguém, uma língua diferente, como você que está nos assistindo agora, que veio para o Canadá, é uma língua diferente, uma cultura diferente. Ela não tinha paz, não foi viver com o tio, tem pessoa que usa isso até como uma excusa, não? Sim, e ela não tinha direitos, ela estava num país estrangeiro, qual o direito que ela tinha como mulher, como estrangeira, como órfã, e Deus a exaltou uma posição de liderança, Deus colocou ela como a esposa do rei, como uma rainha. Mas por que Deus colocou? Porque Deus
Deus viu nela esse coração. E tem até que eu gostaria de compartilhar com vocês, no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, o seu tio, né, ele fala para Esther assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ou seja, para que Deus vai te exaltar? Para que Deus, qual é o intuito que Deus vai te colocar numa posição de liderança, numa posição de domínio sobre outras pessoas, responsabilidade sobre outras pessoas? Qual o propósito? Você tem que buscar dentro de você essas respostas, né, Sandra? Tem que ter essa convicção de que não, eu vou chegar numa determinada posição, mas eu vou ajudar outras mulheres, eu vou ajudar outras pessoas. E talvez você esteja buscando isso sem um motivo, sem uma razão. E Esther foi tão ousada que ela acabou salvando, não? Sim, por causa dessa posição de rainha, ela pôde salvar todo o povo judeu, né, de um extermínio que o rei Assuero ia matar todos os judeus, e ela, através dessa influência, da sabedoria que Deus deu para ela conseguiu mudar a ideia do rei e salvou todo o povo dela. Então use esse poder que tanto você quer, esses direitos que você está anelando por tanto tempo, use em favor de outras pessoas também. E se você é uma dessas pessoas, como a Sandra falou, que está vivendo como essa menina do testemunho, como a Bárbara, que está vivendo o exterior de uma maneira, mas por dentro só Deus e ela sabe como que ela estava vivendo. Se você é uma dessas pessoas que está vivendo uma vida sem sentido, sem razão, você por fora é essa menina que batalha, que luta pelos direitos, que é feminista, mas por dentro você vive um estado de depressão, de sofrimento. Eu te convido agora, né, Sandra, vamos fazer uma oração? Nesse momento a gente vai orar por você e para pedir essa força que a Bárbara pediu, essa força dela poder mudar de dentro para fora, que é o brilho que vem do Espírito Santo. Então vamos fazer essa oração por você agora, pedindo a Deus que venha dar essa força para você ter essa transformação de vida, não só por fora, mas principalmente de dentro. Por favor, feche os seus olhos nesse momento, que é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, entramos agora diante da Tua presença, Senhor Jesus, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor envie agora o Seu poder, meu Deus, dentro da casa dessas pessoas que estão vendo esse programa, essa mulher, essa mãe, essa irmã, essa amiga, essa pessoa que nesse momento está vivendo uma vida que de verdade ela não quer estar vivendo, uma vida de tristeza, de angústia, de depressão, talvez está com alguma enfermidade, se encontra agora, meu Deus, no hospital, na prisão, e está pensando que já não tem motivo para ela estar aqui nesse mundo. Mas, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha visitar agora, que o Senhor venha arrancar isso do interior delas, que o Senhor venha limpar, meu Pai, esse pensamento. E, meu Deus, que o Teu Espírito venha agora sobre elas, o Teu Espírito de força, de fortaleza, de renovação, esse Espírito que dá vida, que dá alegria, Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada mulher aonde ela se encontra nesse dia, e não só nesse dia que o mundo está celebrating, my God, mas, meu Deus, aonde tiver ela, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada dia, não só nesse dia, mas a cada dia, que o Senhor venha dar forças a elas, meu Deus, forças a elas para te poder buscar, para ela ser uma bênção, meu Deus, no trabalho, em casa, com a família, com o esposo. Oh, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que Tu venhas a fortalecer a todas as mulheres que estão vendo esse programa. Meu Deus, essa mulher que se encontra nesse momento pensando, meu Deus, que ela não é nada, meu Deus, faz, meu Deus, ela entender o valor dela, Senhor Jesus, faz ela entender que o Senhor tem escolhido ela através de cada programa, através de cada oração que a gente tem feito por
por ela, é o Senhor chamando ela. Por isso te peço, meu Deus, que o Senhor venha dar força, guarda cada uma delas, guarda a família delas, que elas venham ser uma bênção aonde elas coloquem os seus pés, meu Deus. Eu entrego, meu Deus, cada uma delas nas tuas mãos e eu te agradeço nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saiba, mulher, que você tem valor. Que você pode pensar que você não tem valor porque o mundo tem mostrado isso para você. Mas você tem valor, existe um Deus que deu o Filho dele por você, para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância. Né? Isso mesmo. E como a gente sempre convida no final do programa, a gente aqui na igreja, a gente tem uma oração pela família, pelas mulheres, a gente tem uma orientação, a gente tem aqui o português, tem o inglês e tem o espanhol, os 3 idiomas. Você vai ver a informação da igreja, o WhatsApp da igreja, você pode ligar, tem os pastores 24 horas para poder atender, orientar, fazer oração. Pode mandar no WhatsApp se você está tendo algum problema na família, no casamento, você quer uma oração. Talvez agora você está aí até na prisão, você não tem ninguém para falar, você está no hospital. Pode mandar esse WhatsApp, a sua informação, que a gente vai estar orando por vocês. Tá bem? Não deixe de nos acompanhar no próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado.
sustentado. O meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra